Saitama vs Tatsuma, que é sem dúvidas uma das lutas mais aguardadas por todo o fandom da obra. E hoje eu vou contar pra vocês como foi esse embate entre dois dos heróis mais fortes de toda a associação e também a luta que fez a Tatsuma que entendeu o quão forte é o careca da capa branca. E bem, eu sou o Felipe. Galera, e só lembrando que essa é a versão da luta da webcomic, que pra quem não sabe é a obra que veio antes do mangá, que também é cânone. E bem, pra entender isso melhor, vamos entender um pouco os eventos que rolaram antes dessa luta, que também foram o motivo pra ela começar. E bem, após a Fubuki junto ao Saitama descerem para o subterrâneo da associação de heróis, a Fubuki na intenção de falar com a Psychos que estava presa lá, e como antes dela descer até a ala das celas da associação, ela acabou encontrando o Saitama, ela decide pedir para o careca descer junto a ela para lá, isso porque ela sabe que ela não é a única que deve estar indo em direção a Psychos, tanto que ela chega até mesmo a deixar o seu grupo na porta do elevador para barrar essa pessoa e ganhar um pouco mais de tempo, e ela sabe que também levar o Saitama como um apoio seria uma ótima ideia. E após chegar até a Psychos, ela questiona a Paranormal do porquê ela decidiu montar a associação de monstros e se isso tem alguma ligação com a habilidade dela do terceiro olho, que permite ela ver o futuro. Isso porque, segundo a Fubuki, a Psychos tinha mudado muito desde que despertou essa habilidade, mas ao ouvir aquilo, a Psychos começa a tremer e mesmo naquele ponto, tudo que ela diz é que ela não sabe de nada, que ela não viu nada e que ela não lembra de nada. E ao ouvir aquela resposta, a Fubuki começa a entrar em desespero, isso porque naquele ponto a Psycho já tinha sido listada como uma prisioneira da associação de heróis e quando ela visse aquilo, ela viria eliminar a Psychos com toda certeza. E só aí a gente vê de quem a Fubuki estava falando, que era da Tatsuma, que naquele ponto já tinha lidado com todo o grupo Fubuki, que ela tinha deixado na porta do elevador para tentar ganhar tempo. Enquanto a Tatsuma que lidava com todo aquele grupo, a Fubuki usava seus poderes para quebrar os vidros da sala da Psychos e desmaiar o guardinha que estava lá vigiando ela. Isso porque ela tinha sentido a presença da Tatsuma que chegando mais perto de onde elas estavam, e enquanto pega a Psychos, a Fubuki chama o Saitama pra sair dali, porque lutar não é nem mesmo opção. O Saitama até chega a questionar do porquê, mas a Fubuki só fala que quando ele visse ela, ele iria entender o motivo, mas até aquele ponto o careca não tinha a menor ideia de quem ela estava falando. Só que nesse ponto, antes deles conseguirem sair dali, o elevador desce e a porta se abre, só que pra surpresa dos dois, ninguém sai dele. Só que junto a isso, todo o interior da associação de heróis começa a tremer e a rachar, e assim que sente aquele tremor tomando conta de tudo, a Psycho só consegue tremer, afinal ela sabe quem tava vindo. E nesse mesmo instante, o teto atrás tanto do Saitama quanto da Psychos é destruído, e quem aparece voando é a Tatsuma, que nem perde tempo conversando e já lança um ataque usando os escombros contra a Psychos pra acabar com ela de uma vez, só que antes dela ser acertada pelo ataque, o Saitama avança e salva ela. Só que por causa desse avanço do Saitama, a sandália dele acaba arrebentando, o que deixa ele mais preocupado do que com a presença da Tatsuma ali, só que aproveitando a presença do Saitama lá, a Fubuki pede pra ele pegar a Psychos e fugir. E junto a isso, ela usa o seu poder psíquico pra criar amarras e prender a Tatsuma, porque segundo ela conseguiria segurar ela lá por pelo menos 10 segundos. Ou era o que ela achava, já que a Tatsuma que quebra as amarras psíquicas da Fubuki instantaneamente e logo em seguida questiona ela do porquê ela estava protegendo aquele monstro. Mas antes mesmo da Fubuki conseguir responder, a Tatsuma que disse que ela só estava fazendo aquilo por causa do coração fraco dela, e que é por causa desse mesmo coração fraco que ela acabou contaminada pelos outros, e que por causa disso ela insiste em andar com aquela piada que ela chama de grupo Fubuki. A Tatsuma que segue falando que elas nasceram com poderes especiais, então elas não precisam de ninguém. No ponto em que a Fubuki ouve isso, ela acaba lembrando da época do primário, onde geralmente faziam bullying com ela exatamente por causa dos poderes dela, chegando até mesmo a se divertirem enquanto jogavam coisas nela e assistiam ela se defendendo com as barreiras psíquicas para não ser acertada pelos objetos. No entanto, ela também lembra que quem sempre estava lá para salvar ela disso era a Tatsuma, que mesmo desde mais nova já colocava medo em geral, e bem, não é pra menos, afinal ela literalmente dava o troco na galera que fazia bullying com a Fubuki, fazendo coisa pior com eles. E nesse ponto, a Fubuki questiona a Tatsuma perguntando se ela lembra de que quando mais jovem, as duas sempre costumavam brincar juntas, e a Tatsuma que diz que lembra sim, e elas faziam isso porque naquela época elas se davam bem. Só que a Fubuki diz que não era por isso, e sim porque ninguém queria brincar com ela, porque todo mundo tinha medo da Tatsuma, mas ela nem dá bola pra isso e só diz que a Fubuki tinha que eliminar o grupo Fubuki de uma vez, até porque eles são fracos. E por serem fracos, eles só vão fazer ela passar mais vergonha, então eles nunca mais deviam se aproximar dela. Enquanto ouve tudo aquilo, a Fubuki junta todas as forças dela pra enfrentar de uma vez por todas a Tatsuma, que finalmente parar de sentir medo
medo dela. E com isso em mente, a Fubuki decide que ali era o momento dela finalmente enfrentar a Tatsumaki. E nesse mesmo ponto é mostrado pra gente a central da base de heróis, que começa a ser sacudida por um tremor de terra muito forte, tremor esse que vinha da ala de onde os monstros estavam presos. Enquanto isso, no subterrâneo, a Fubuki avançava cada vez mais em direção da Tatsumaki, lançando ondas psíquicas contra ela. No entanto, todos os ataques da Fubuki são facilmente dissipados pela Tatsumaki, isso como se não fossem nada. Enquanto elas lutam, o Saitama que estava ali simplesmente observa tudo aquilo e salva todo mundo que estava ali que pudesse se ferir com dano colateral da luta. Só que devido aos danos que os ataques da Fubuki se chocando com a Tatsumaki estavam causando nos arredores, as celas dos monstros começam a ser destruídas. No entanto, o andar que eles estavam só tinham monstros que estavam no rank lobo e tigre. Ou seja, galera, monstros que não são ameaças tão grandes, só que aí que entra, os ataques delas começam a gerar ondas de impactos tão fortes que começam a afetar o 14º andar, que era onde os monstros de nível demônio estavam. No entanto, quando alguns monstros de ameaça tigre e lobo conseguem finalmente sair das celas dele, eles dão logo de cara com o Saitama, e bem, eu acho que era melhor eles terem ficado quietinhos lá dentro, mesmo com as celas quebradas. Só que antes que qualquer monstro tente fazer qualquer coisa contra o careca, a Fubuki lança mais um ataque contra a Tatsumaki, que acaba destruindo os monstros só como dano colateral desse ataque dela. Só que enquanto o Saitama seguia defendendo as pessoas dos danos colaterais da luta, um dos monstros de grau demônio sai de dentro da terra e dá de cara com o Saitama, mas a única reação dele é que se eles têm aquelas coisas ali dentro, criar um cachorro não deve ser um problema. Paralelo a isso, a Fubuki segue mandando vários ataques contra a Tatsumaki, que só segue se defendendo, deixando ainda mais claro que até aquele ponto tudo que ela fez foi somente brincar com a irmã dela. Mas depois de ver todos aqueles ataques, a Tatsumaki diz que agora ela entende o quão fraca a Fubuki é, então ela deve deixar de ser uma heroína logo, já que vai ser só uma questão de tempo até que ela se machuque ou coisa pior. Então elas só deviam deixar isso de uma vez pra lá e que a partir de agora ela vai voltar a cuidar pessoalmente da Fubuki, então elas só devem ir pra casa de uma vez. E junto a isso, com uma única rajada telecinética, ela paralisa a Fubuki, enquanto segura ela ali, ela só diz que ela ficou tão fraca porque ela perdeu todo o tempo dela brincando com a ralé. Até mesmo a técnica máxima dela, a tempestade infernal, era algo patético e que não vai ferir ninguém, mas no fim tudo isso é culpa dela, culpa da própria Tatsumaki por ter deixado ela partir sozinha. Mas juntando todas as suas forças, a Fubuki consegue se soltar daquela pressão paranormal da Tatsumaki, que usa uma habilidade nova dela. Habilidade essa que atrapalha o uso de poderes paranormais, e usando a abertura que essa técnica deu a ela, ela lança mais um ataque contra a Tatsumaki. Paralelo à luta delas, o Saitama segue batendo nos monstros que apareceram, até mesmo descendo por andar de baixo para acabar com todos eles que fugiram das celas. Enquanto o Saitama limpa os monstros, é mostrado a gente o resultado do ataque da Fubuki contra a Tatsumaki, que é literalmente nada, nem mesmo um arranhão aquele ataque conseguiu causar. E depois de ver esse ataque da Fubuki, a Tatsumaki até elogia ela por ela ter conseguido chegar tão longe contra ela numa luta. E para fazer isso, a Fubuki teria que ter ficado bem forte, o que faz ela ficar orgulhosa dela. E a Fubuki até chega a perguntar se agora ela vai deixar ela em paz. Mas a Tatsumaki diz que não, que por ver ela tão forte só deixou ela mais orgulhosa, e por causa disso ela mesma vai se livrar dos amigos da Fubuki pra ela. E usando somente o investido, ela lança a Fubuki contra a parede, mas quando ela vai atacar mais uma vez, alguém segura o braço dela, e pra surpresa da Tatsumaki, quem tinha feito aquilo foi o Saitama, que manda a Tatsumaki parar, até porque aquilo já tinha ido longe demais pra uma briga entre irmãs, mas a Tatsumaki só manda ele soltar o braço dela, e com a recusa do careca ela lança um ataque psíquico contra ele, ataque esse que destrói toda a parede atrás do Saitama, mas nem arranha ele. E só aí a Tatsumaki lembra de quem ele é e questiona se o Saitama agora faz parte do grupo Fubuki. Ele diz que não, ela questiona se ele é um amigo dela, e antes dele conseguir responder, ela já começa a falar que a Fubuki não precisa de amigos. Isso porque eles só querem usar ela, mas o Saitama corta a Tatsumaki e diz que também não é um amigo da Fubuki, ele estaria mais pra um conhecido dela. O que faz a Tatsumaki ficar ainda mais brava, já que segundo ela, um mero conhecido não devia estar se metendo, mas o Saitama diz que foi ela quem começou, já que foi ela que destruiu a casa dele. Nesse momento, a Tatsumaki fica ainda mais brava e lança uma onda de energia, só que ainda mais forte, chegando até mesmo a afundar o Saitama no chão. Só que mesmo após aquilo, o Saitama ainda seguia segurando o braço da Tatsumaki. No entanto, o que mais impressiona ela é que mesmo acertando ele com aquela quantidade de força, ele conseguia seguir como se nada tivesse acontecido. A Fubuki até pede para ele não tentar competir
competir com ela, mas junto a isso, a Tatsumaki começa a usar mais um ataque, dessa vez usando a energia interna do Saitama para tentar torcer ele de dentro para fora, mas nem mesmo aquilo surte qualquer efeito contra o careca. E segundo a Tatsumaki, somente mais 2 caras ela não conseguiu torcer, o Garou na forma monstro e o monstro negro, mas depois de ver que nada daquilo tinha surtido efeito, a Tatsumaki decide partir mais uma vez para a conversa. Isso no intuito de fazer o Saitama parar de se intrometer e soltar ela, mas o careca diz que só vai fazer isso caso elas parem de brigar. O que deixa a Tatsumaki ainda mais brava com isso, e ela acaba questionando o careca, perguntando afinal quem ele pensa que é pra tá dando uma ordem a ela, e o Saitama retruca ela com a mesma pergunta. E depois de ouvir aquilo, a paciência da Tatsumaki realmente acaba e ela pede pela última vez que ele solte o braço dela. Mas o careca questiona ela, perguntando do porquê ela mandou a Fubuki cortar os laços com as pessoas, se é porque ela acha aquilo desnecessário pra ela. No entanto, fazer aquilo é decisão de cada um, e que ela trata as pessoas de uma forma superficial. No entanto, aquela era a força do conhecido da Fubuki, e que ela deveria se lembrar disso. E após falar tudo isso, o Saitama ainda completa chamando a Tatsumaki de pirralha. No entanto, no mesmo instante em que ele faz isso, o chão em volta deles começa a ser rachado e tudo começa a tremer, e no mesmo instante em que essa situação começa a acontecer, o Saitama pede pra Fubuki pegar o guardinha e a Psychos e tirar os dois dali. Enquanto ele falava tudo isso, a pressão em volta da Tatsumaki só aumentava mais e mais. No entanto, antes dela destruir tudo, o Saitama puxa ela e se abraça com ela, e no mesmo instante salta pra fora dali, segurando a Tatsumaki. E logo após isso é mostrado pra gente os arredores da Associação de Heróis e a entrada da cidade Ai. No mesmo momento em que isso é mostrado, uma luz aparece no céu, luz essa que era o Saitama e a Tatsumaki, que acaba acertando o chão do deserto que fica entre a base dos heróis e a cidade A. E nesse ponto a Tatsumaki tá ainda mais brava, isso porque mesmo após eles acertarem o chão, o Saitama ainda tá abraçado com ela, e com isso ela começa a girar muito rápido para se soltar dele, isso até que relativamente dá certo, já que o Saitama solta ela, no entanto continua segurando seu braço. E aproveitando isso, ela começa a girar ainda mais rápido e acerta o Saitama contra o chão, destruindo ele completamente, mas nem mesmo aquilo não era o suficiente para fazer o careca soltar o braço dela, e nesse ponto ela pergunta o porquê ela ainda tá segurando ela, se ele tá apaixonado por ela. Mas o Saitama diz que não, que só tá fazendo aquilo pra ela não fugir e ir atrás da Fubuki, o que obviamente deixa ela ainda mais brava, e depois que ela diz que não vai fazer isso, o Saitama finalmente solta o braço dela. E assim que ele solta a Tatsuma, que ela decide que vai se soltar mais um pouco, até porque ela sabe que aquilo não vai acabar com ele. Usando ainda mais poder, ela dá um peteleco na cabeça do Saitama que faz ele sair voando pra longe. Mas no mesmo ponto em que ele freia, depois de ser acertado pelo aquele ataque, a Tatsuma que começa a usar vários escombros que estavam ali para criar um tornado em volta dela. No entanto, pro Saitama aquilo nem de longe era algo assustador, para falar a verdade era algo divertido. E com isso em mente, o careca começa a avançar em direção dela, enquanto isso a Tatsuma que arremessa vários escombros na direção dele e que só segue avançando. No entanto, perto de onde eles estavam, acaba passando o carro com uma família dentro dele. E nesse ponto, uma das pedras que a Tornado tá lançando acaba indo em direção do carro, mas o Saitama na mesma hora avança e destrói a pedra e salva a família. Junto a isso, ele também questiona essa Tatsuma que tá ficando louca, já que aquilo ia acabar acertando o carro. Mas ela só ignora isso, já que segundo ela, ela sabe o que tá fazendo, e com isso ela lança mais uma pedra contra o Saitama, que desvia a pedra, mas por causa disso ela acaba indo mais uma vez em direção do carro. E ela até tenta correr para salvar o carro de novo, só que antes que ele consiga chegar lá, a Tatsuma que tira o carro do caminho da pedra e manda ele tomar cuidado para onde reflete esses escombros, e ainda por cima chama ele de careca, coisa que o Saitama só retruca chamando ela de anã. E depois de ouvir aquilo, a Tatsuma que só larga o carro no chão e lança mais um ataque contra o Saitama, só que dessa vez ele tá decidido a tancar aquele ataque dela para não ser empurrado, mas quando ele faz isso, o casaco dele rasga, ele perde o foco e sai voando de novo. E paralelo a isso é mostrado a gente um herói na cidade N que tá sendo feito de refém após cair em uma armadilha de alguns vilões, mas depois que o herói entende que ele é o único refém desse grupo, ele decide ir com tudo, já que ele não vai precisar se preocupar com a segurança de ninguém. E nisso ele se enche de determinação e se prepara para mostrar do que ele é capaz, mas antes dele conseguir fazer qualquer coisa, a parede atrás dele é destruída e quem entra voando é o Saitama e a Tatsuma, que além de nocautear ele, nem dão bola pro grupo de vilões também que estavam em volta deles e seguem discutindo entre si, mas claro que aquela galera que tava ali não ia deixar barato essa invasão no covil deles, e nisso eles até tentam partir para cima do Saitama e da Tatsuma, que mais são derrotados em questão de segundos, e depois de derrotarem os vilões,
vilões, os dois saem voando de novo. E nisso é mostrado pra gente a cidade H, que tá sendo atacada por um monstro gigante, mas no ponto em que o Metal Bat chega lá pra acabar com esse monstro, o Saitama e a Tatsumaki passam voando e atravessam a cabeça desse monstro e o eliminam sem o menor problema. E ainda na cidade H, a Tatsumaki atravessa vários prédios com o Saitama e logo em seguida arremessa ele em cima de um outro prédio, mas nesse ponto tudo que preocupa o Saitama é que eles acabaram ficando muito longe de onde eles estavam. Então é melhor eles voltarem, só que enquanto faz isso o cara que acaba apontando para a direção errada e a Tatsumaki, muito gente boa como ela é, decide que vai mostrar a direção certa pro Saitama, só que enquanto faz isso ela arrasta ele contra o chão por todo o caminho de volta. Enquanto eles estão voltando, quem aparece acompanhando os dois atrás de acabar com o Saitama é o Sonic, que no ponto em que lança um ataque contra o Saitama, a Tatsumaki para o ataque no ar e lança de volta contra ele. Ele até começa a desviar da Shuriken, no entanto ele acaba pisando em um cocô de cachorro que estava ali escorregando e sendo pego no próprio ataque. E paralelo a isso, a Tatsumaki e o Saitama finalmente voltam para onde eles estavam e assim que eles chegam lá, o careca se solta da Tatsumaki e segura o braço dela para fazer ela frear. E no ponto em que isso acontece, ele fala que agora que eles voltaram para lá, ela não precisa mais se segurar, o que obviamente deixa a Tatsumaki brava, mas ela escuta o pedido do careca e um piscar de olhos depois disso, o Saitama aparece cravado na parede da base da Associação de Heróis. Mas facilmente o careca pega um impulso e volta para onde a Tatsumaki tava, que nem espera ele parar direito e já começa a descarregar mais uma chuva de ataques contra o careca, mas nesse ponto ela entende que ficar atirando coisas nele não vai surtir efeito, então ela decide lançar ele no espaço. Só que quando ela tenta levitar ele, ela não consegue tirar ele mais que poucos metros do chão, já que segundo ela, o Saitama é pesado demais. Só que nesse ponto a Tatsumaki começa a sentir o seu corpo atingindo o limite, e junto a isso ela acaba questionando o Saitama do porquê ele só tá apanhando, afinal até aquele ponto ele não atacou ela nem mesmo uma vez. E ele diz que um desconhecido vir bater nela não vai resolver nada, então ele só vai deixar ela bater nele até que ela canse, só aí a Fubuki vai vir finalizar a luta, o que obviamente deixa a Tatsumaki ainda mais brava, até porque ele estava pressupondo que ela vai cansar antes de conseguir vencer ele. E nisso ela tenta atacar ele mais uma vez, só que ao tentar fazer isso, a cabeça dela começa a sangrar, isso porque depois de tanto esforço, as feridas dela acabaram abrindo, e ao ver aquilo, o Saitama até questiona se ela estava fazendo tanto esforço em vez de estar descansando, e ao ouvir aquilo, a Tatsumaki diz que é melhor eles pararem por ali e deixarem para resolver as coisas outra hora. E nisso pergunta o nome do Saitama, e depois que ele responde, ela só confirma que vai ver ele uma outra hora, mas aí que tá, galera, ao invés dela ir embora, como ela tinha dito que ia fazer, a Tatsumaki aproveita a abertura do Saitama e abre a terra embaixo dele. E quando o careca cai dentro do buraco, ela fecha a terra com ele dentro, prendendo o Saitama lá embaixo, e nisso ela até chega a se desculpar com ele, mas segundo ela não podia deixar a Fubuki ver esse lado fraco dela. E paralelo a isso, a Fubuki tinha acabado de dissolver o grupo Fubuki e saído em direção da Tatsumaki. Depois de se afastar um pouco da base dos heróis, ela finalmente encontra a sua irmã e no mesmo momento ela questiona perguntando o que tinha acontecido com o Saitama. E a Tatsumaki só responde perguntando o que ela acha que aconteceu com ele. E obviamente ao ouvir aquilo, a cara da Fubuki é de espanto. E nisso ela questiona a Fubuki perguntando do porquê ela tá olhando pra ela com aquele rosto, até parece que ela tava olhando pra um monstro, mas se esse fosse o caso ela já teria sido eliminada porque ela é fraca demais. Mas não pra ser uma heroína, e sim pra viver no mundo real, e ao ouvir aquilo a Fubuki se cansa de tudo aquilo que a Tatsumaki tava falando e começa a carregar energia pra atacar ela, só que nesse ponto o ex-grupo Fubuki chega até onde elas estão e começam a pedir pra ela não dissolver o grupo Fubuki, já que eles até podem ser um incômodo agora, mas eles vão treinar pra ficar mais fortes, o que acaba tirando a Tatsumaki do sério, e nisso ela começa a atacar eles, que até tentam resistir e cercarem ela, mas quando ela vai mandar mais um ataque, o corpo dela finalmente atinge o limite e ela cai de joelhos. Mas antes que qualquer um pudesse atacar ela, uma explosão muito grande surge no horizonte, explosão essa que foi causada pelo Saitama, que fica somente com a ponta da cabeça pra fora da terra, o que surpreende todos que estavam ali. E pra surpresa maior de todo mundo, o Saitama sai correndo por debaixo da terra, rasgando o chão por onde ele passa, saindo de frente a Tatsumaki, só que naquele ponto o Saitama tava sério, isso porque naquele momento ele tinha lembrado do seu objetivo real, que era conversar com o culpado por destruir a casa dele. Então a Tatsumaki só vai lutar com a Fubuki depois de resolver isso com ele, e claro que a Tatsumaki não ia aceitar isso assim, enquanto fica de pé ela diz que não deve nada ao careca, mas a Fubuki pede pra ele parar, até porque agora a Tatsumaki já não consegue mais lutar, ela tá muito ferida
doida pra isso. E o Saitama confirma e diz pra ela e o grupo dela que agora é a oportunidade perfeita pra eles darem o troco na Tatsuma, que depois da surra que eles levaram, até porque não era isso que eles queriam, mas mesmo com ela naquela situação, mesmo com a Tatsuma que naquele estado ninguém consegue mover um músculo do grupo Fubuki, todo mundo só consegue suar frio vendo aquela situação. Só que nesse ponto um dos membros recusa a proposta do Saitama e todo o resto concorda, até porque vencê-la naquele ponto não teria mérito nenhum, ou muito menos um sinal de que eles estariam ficando mais fortes. O que eles realmente deveriam fazer era treinar, ficarem realmente mais fortes para assim ninguém ameaçar a Fubuki outra vez. Ficarem fortes o bastante até mesmo para conter a fúria da irmã dela, se necessário. E depois de ouvir tudo aquilo, a Tatsuma que dá as costas a eles e sai voando, e pouco tempo depois ela já tinha sumido, o que faz até mesmo a Fubuki pensar que ela tinha ido atrás da Psychos. E quando ela vira para avisar o Saitama, o careca também tinha sumido dali, mas nisso é mostrado pra gente que a Tatsuma que só tava indo embora mesmo, mas por causa dos ferimentos dela que tinham piorado e o cansaço, ela voa um pouco e acaba caindo, mas no ponto em que ela toca no chão, o Saitama já tá lá perguntando se ela conseguia ir embora sozinha. Até porque ela tava sangrando muito, então ele queria ver se ela tava bem, e ainda trêmula, a Tatsuma que diz que tá bem sim e começa a andar, mas depois de se afastar um pouco, ela diz pro Saitama que ele é bem forte, mas se ela tivesse em força total, ela teria vencido ele em segundos. O Saitama simplesmente concorda, e nisso ela questiona ele do porquê ele esconde a força dele, e ele diz que não é como se ele fizesse aquilo de propósito, mas ele segue falando e pergunta a ela que papo é esse dela não querer se relacionar com os outros, e se ela realmente pensa isso porque ela é uma heroína, ou será que na verdade ela só não é boa em fazer amigos. O que obviamente deixa ela bem brava, e nisso ela questiona ele dizendo que ele também não tem muitos amigos, afinal fora os heróis ele tem tantas relações quanto cabelos na cabeça. Mas nisso ela decide contar ao Saitama o porquê disso, que naquele ponto já nem ligava mais porque ele ficou bravo depois de ser chamado de careca. Mas mesmo assim ele decide escutar ela falar, mas no mesmo ponto em que ela decide que vai falar, ela desiste de contar de novo, e no fim ela só diz que faz aquilo pra aliviar o estresse dela e pede pra ele não seguir mais ela e vai embora. Mas agora é contigo, comenta aqui embaixo aí o que tu achou dessa luta, tu curtiu ou não? E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu vai estar me ajudando demais e vai estar mostrando que curte o One Punch Man aqui no canal. E aproveita que tu já assistiu até aqui, pega o embalo e continua assistindo. Eu vou estar deixando 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que tu vai curtir. A gente se vê lá ou numa próxima. Eu sinceramente espero que lá.